Chamarrita de galpão. Nos temas, tá? Foi. Boa noite a todos os ouvintes e seguidores da Rádio TV Destaque. Estamos aqui mais uma vez com uma nova programação. À noite, né? Será uma programação mensal que se chama Em Tempo. Por que o nome Em Tempo? Porque acreditamos que nunca é tarde, que sempre temos tempo para dialogar, debater, conversar e para propor mudanças. Então, para iniciarmos com a nossa primeira programação, temos aqui grandes convidados, né, que são vereadores do município, mas convidados também de fora do nosso município, que estão visitando a cidade e a região. Temos o Miguel Rosseto, o ex-prefeito de Sapucaia Balim, o vereador Léo Desteio e o vereador Márcio Alemão, também do nosso município. Agradeço de imediato, então, a presença de vocês, por ter aceito o convite, na participação aqui na Rádio Destaque. E de imediato passo a palavra ao Miguel Rosseto, né, que é natural de São Leopoldo. Sim. Obrigada. Formado na Universidade Unicinos, é isso? Isso. Iniciou na política lá nos meados de 70? Isso mesmo. Isso mesmo? Em 78 eu comecei a trabalhar na ferramenta Gedore, lá em São Leopoldo, com 18 anos.
E lá que eu comecei a minha militância política no sindicato, na oposição sindical em São Leopoldo, em 78. Que legal. Quase 40 anos. E depois, então, iniciou aí uma grande caminhada, né? Já foi ministro, é isso? Presidente da Petrobras, presidente da CUT, Estado do Rio Grande do Sul e também nacionalmente. É isso? Isso, fui deputado federal pelo PT. Vamos fazer uma linha do tempo. Fui, então, participei da categoria metalúrgica em São Leopoldo, Sapucaia Esteio. Então, a partir daí tem uma relação muito grande com a nossa turma de Esteio, de Sapucaia. Depois eu fui trabalhar em Canoas, na Coenza, na antiga Coenza, com a divisa na frente da Refap. E ali também conheci muitos companheiros. Eu lembro sempre do Freitas, que foi nosso presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, falecido, nosso grande amigo, morador de Esteio. Então, muitos companheiros. Depois eu fui para o polo petroquímico. E aí sim eu me apaixonei definitivamente por Esteio. Porque tem muita gente do polo que trabalha e mora aqui em Esteio, em Sapucaia, e nós convivemos muito aqui. Do polo petroquímico, eu fui dirigente do sindicato, fui presidente do sindicato, fui para a CUT, e depois da CUT eu viro deputado federal, em 95, pelo PT. Deputado federal em 95, em 98 nós concorremos ao governo do Estado, com Olívio, e eu já na condição de vice-governador, na chapa com Olívio Dutra, e nos elegemos. Então, a partir de 99, eu assumo o governo com Olívio, foi a primeira experiência do PT no governo do Estado do Rio Grande do Sul, e assumi a condição de secretário-geral de governo, que foi um aprendizado extraordinário para mim, porque eu, de alguma forma, coordenava o governo em todas as áreas. Nós vamos falar depois disso. Em 2003, eu assumo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o presidente Lula é eleito em 2003, e eu participo, faço parte do primeiro governo do presidente Lula. Depois concorro ao Senado, aqui em 2006, e quem ganha o Senado é o senador Pedro Simão, naquela época. Então, eu não fui vitorioso, perdi a eleição para o Senado aqui. Foi uma eleição muito bacana, muito forte, mas enfim. Desculpa. Depois eu volto, trabalho na Petrobras, na área de biocombustíveis, energia renovável, e depois fui convidado pela presidenta Dilma para voltar ao governo, também no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Participo da campanha da presidenta Dilma, sou secretário-geral da presidência e ministro do Trabalho e da Previdência Social. E agora estou aqui como pré-candidato pelo meu partido, pelo PT, ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. E fico muito feliz, Janaína, de estar aqui contigo. Quero cumprimentar o teu trabalho, da Rádio Destaque, toda a equipe da Rádio Destaque. Como é bom uma imprensa como a de vocês, uma imprensa comunitária, uma imprensa local, aberta, democrática. E é muito bacana estar aqui no teu programa. E também com esses companheiros aqui da maior qualidade, né? Os nossos vereadores, o Léo e o Márcio, que nos orgulham tanto. Deixar um abraço para o Luiz Duarte, também nosso vereador aqui em Esteio. E o Balim, que foi um extraordinário prefeito, reeleito em Sapucaia do Sul. Nós continuamos governando Sapucaia com o nosso companheiro, doutor Link, lá. Faz um grande trabalho. E o Balim é o nosso pré-candidato a deputado estadual agora. Então é um prazer estar aqui contigo. Participamos desde a manhã aqui em Sapucaia, agora à noite em Esteio, né? Sim, eu acompanhei pelas mídias, né, pelo Face, pelo WhatsApp. Como é que foi, então, a caminhada de vocês? Sei que passaram pela RS, passaram por algumas escolas em Sapucaia. Isso, depois a UPA também, a UPA de Sapucaia, uma experiência muito bonita. Acho que a gente vai ter alguns assuntos assim, bem importantes aqui da nossa região, que vocês vão poder estar trazendo no decorrer aí do programa. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Jones, que é também comunicador aqui desta rádio, que hoje teria um programa A Hora do Axé, neste mesmo horário, e que nos cedeu o horário dele para poder recebê-los, então, nossos convidados. Muito obrigada, Jones, e também pode contar comigo sempre que necessário aqui neste espaço da rádio. Está nos acompanhando, ó. Já tem algumas pessoas interagindo conosco, depois eu vou ler os comentários. Obrigada, então, a presença de vocês. Grande notícia, então, pré-candidato a governador, então, do nosso estado, né? Abrindo, então, a programação do Em Tempo. Que legal isso. Mas lembro, Rosseto, que a tua vinda na rádio, eu acho que vamos buscar um pouquinho na memória, que foi lá o ano passado, na Semana Farroupilha, quando tu visitou o nosso piquete Mulheres na Revolução. Exatamente. Né? E a gente já tinha pré-agendado uma participação aqui na rádio.
né? No Parque de Exposições ali, Esteio, né? Foi muito bacana ali. Aqui é impressionante, fiquei muito impressionado com a presença de vocês, das nossas amigas, companheiras, mulheres, nesse ato cultural tão importante que é o nosso 20 de setembro. E a presença é muito forte, muito bonita lá no Parque de Exposições, da nossa comunidade aqui de Esteio, nossa turma do Polo Petroquímico, que também estava lá com o seu piquete, lá bem organizado. E eu quero aproveitar também para comentar Sapucaia aqui, que tem um parque municipal, Jaime Caetano Brau, que também é um grande espaço importante da afirmação do que tem de melhor na nossa cultura gaúcha, que é o nosso 20 de setembro. Um grito de coragem, de liberdade do povo gaúcho. E sempre é importante lembrar o que está escrito na bandeira do Rio Grande, que é igualdade, liberdade e humanidade. De alguma forma, nós temos que traduzir para os tempos de hoje o sentido de igualdade e liberdade que os farrapos escreveram na nossa bandeira lá em 1935. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E é isso que eu vim fazer aqui em Sapucaia Esteio, pensar um plano de governo para o nosso Estado, Janaína, que possa incorporar e traduzir o compromisso nosso com um Estado mais igual, com uma cidade mais igual, com uma região metropolitana com mais igualdade, com mais liberdade, com mais justiça. Um plano de governo que começa com crescimento econômico, se botar crescer o Rio Grande do Sul, se desenvolver, trabalho e emprego para o nosso povo, especialmente para a juventude, reorganizar os nossos serviços públicos, né? Nós vamos conversar aqui sobre segurança pública, nós estamos discutindo um plano estadual de segurança pública, a visita à UPA, né, as unidades básicas de saúde de Sapucaia, são uma experiência muito importante lá em Sapucaia, uma grande cobertura da assistência próxima à nossa população com as unidades básicas, a UPA 24 horas, inclusive acolhendo, né, nosso pessoal aqui de Esteio, encontramos lá, né, cidadãos, cidadãs aqui de Esteio sendo acolhidos lá na UPA de Sapucaia, e depois a 118, que é uma rodovia tão importante para a economia da região, para a segurança da nossa comunidade de Esteio e Sapucaia, e que infelizmente não é concluída. Nós nos apresentamos nesse debate, Janaína, como um governo que iniciou e concluiu a 448, nós levamos o nosso metrô até Novo Hamburgo, nós concluímos o viaduto ali de Sapucaia, e infelizmente a 118 ainda não foi concluída. Então nós vamos falar um pouquinho depois disso, do nosso compromisso em dar sequência e lutar muito para terminar a 118. É muito bom para a região, para Esteio, para Sapucaia, para a segurança daquela comunidade e para o desenvolvimento de toda a nossa região, com respeito à comunidade, mas é uma obra pública fundamental para a atividade econômica da nossa região. Foi um prazer enorme rever amigos e amigas, que há muito tempo aqui em Sapucaia e em Esteio. Que bom. Vou passar a palavra para o vereador Léo, que gostaria que falasse um pouquinho de algumas intervenções na área da saúde. Né, Léo? Acho que teve uma emenda que até tu falaste aqui na última participação, aqui na rádio, né, que a emenda veio pelo Bom Gás, isso, né, então, que esteve aqui também. Sim, exatamente. Então, primeiro, dar um oi aqui, né, saudar todas as pessoas que estão acompanhando aqui a Rádio Destaque, né, nós já estivemos aqui na outra oportunidade com o deputado Bom Gás, né, na verdade, anunciando as emendas. O Bom Gás, Rosseto, colocou uma emenda para a infraestrutura, né? A princípio nós estamos pensando na pavimentação de alguma das vilas que nós regularizamos, de alguma das vilas que nós regularizamos ainda no mandato passado, na época do Gilmar, talvez a Vila Nova, a Esperança, estamos discutindo, e tem uma emenda também para a infraestrutura da Praça Coração de Maria. Mas teve uma emenda já alocada que vai servir para comprar 25 camas para o hospital. Essa já vai ser investida este ano. Mas assim, Jana, o que era importante? O programa aqui tem pouco tempo, né? Nós temos uma plenária agora às 19h30 na Câmara de Vereadores. E a vinda do Rosseto aqui para Sapucaia, desde as 10 da manhã, né? O Barim está acompanhando ele, e a gente se agregou aqui meio-dia. Sou presidente do PT de Esteio, né? E o Edson, a gente organizou um pouco essa caminhada aqui nas duas cidades, para pegar alguns temas bem concretos, né? Então a gente esteve na 118, queria falar um pouco sobre isso, na UPA de Sapucaia, mas também discutir, né, Márcio, a UPA aqui de Esteio, que nós temos um debate aqui, e a questão da segurança. Acho que esses três temas são centrais. Visitamos a escola estadual. Visitamos uma escola estadual também, sim. A pauta dos professores, né, do investimento na educação, enfim. Mas, enfim, essas pautas são estratégicas. Então eu vou introduzir uma aqui, né, que eu acho que é importante a gente começar, então, para a 118. Nós viemos de lá agora, fizemos uma visita. O trecho do quilômetro 0 ao 5, que é aqui
a divisa entre Esteio e Sapucaia, é o trecho que não tem obra ainda, né? O governo Sartori retomou, Rosseto, no último ano agora, a obra daquilo que o Tarso já vinha fazendo, né? Gravamos um vídeo, mas queria enfatizar aqui. Essa é uma obra que se arrasta. Está todo mundo de saco cheio, ninguém mais aguenta falar dessa obra da 118 e cobrar, enfim. Mas é importante que se faça uma retrospectiva histórica. O Rigoto investiu no último ano da obra. No último ano. Ele anunciou 2 quilômetros e nem chegou a fazer. No último ano do mandato dele, no último ano do Rigoto, ele investiu. A IEDA paralisou 3 anos. E no último ano, retomou a obra. O Sartori agora parou a obra 3 anos. Ele está fazendo investimento no último ano. O único governo que investiu os 4 anos, né, que assumiu como prioridade foi o Tarso. O Tarso investiu 60 milhões em 4 anos. Então, o que nós queremos como compromisso, né, é que a 118 seja uma obra estratégica do Estado, né, e que se faça como o Tarso, o governo do PT, fez. Investiu os 4 anos e adotou de fato como uma prioridade. E investiu muito mais do que todos os outros investiram. Então, a nossa vinda hoje aqui na 118, nós percorremos toda ela até Gravataí com o Rosseto, foi mostrar a situação das obras que estão acontecendo, o trecho que está parado, né, e a partir disso dialogar aqui com as lideranças das 2 cidades e assumir essa bandeira como uma bandeira estratégica. Né, camarada Rosseto, é isso? Foi exatamente isso, viu? E primeiro, né, quer dizer, ela é muito importante, ela é estratégica, ela tem que ligar a 448, né, e desafogar toda a nossa região metropolitana. Ela é uma obra que vai estimular a atividade econômica da região, ligando até Gravataí, até a nossa Fruína, esse primeiro trecho. Depois, outra coisa, a discussão até Viamão, mas ela é muito importante. Ela é uma obra necessária para a segurança daquela comunidade, o prefeito Balim sabe disso, e ela é uma obra que vai ter que ser garantida, né? O respeito àquelas comunidades terão que ser afastadas, mas também nós temos que pensar nas obras de arte, nos viadutos, que permitam a ligação de uma comunidade. Aquela estrada, aquela rodovia não pode ser uma estrada, uma estrutura que separe em definitiva mesmo a cidade ou a comunidade esteira de Sapucaia. Então foi muito importante essa visita, é prioridade absoluta, é estratégica para toda a nossa região. A conclusão bem feita, eu diria, da RS 118 como uma obra estratégica para a região metropolitana do nosso estado. Vamos lá. Que bom, né, que esse olhar, que tu traz isso como prioridade, né, caso eleito, né, seja. A RS 118 é um grande movimento que Esteio tem feito há muitos anos, né, há 8 anos, é isso? 8 anos, né, que foi criado o comitê municipal, lembra da RS? Foi um comitê, né? Foi um comitê, eu lembro que nós tínhamos formado grandes movimentos nas sinaleiras. Um comitê regional, sim, pela duplicação da RS 118 e pelas obras de infraestrutura. Na época não tínhamos a 448, defendíamos a 448 sem pedágio, né? E com muita luta dos prefeitos, do deputado Zulk, das lideranças da região, né? O Balim lembra, acho que o Balim podia contar um pouco essa história. Um prazer, Janaína, estar interagindo com vocês aqui, com as nossas comunidades aqui. Eu acho que é bom a gente reconstruir essa história, porque isso é uma coisa que nós construímos e ninguém apaga, né? Eu lembro que nós fizemos inúmeras reuniões para decidir o último viaduto da BR-116, que era um martírio do usuário que vinha, né, da Serra, que vinha do Vale dos Sapateiros, e que chegava em Sapucaia, tinha uma sinaleira ali. Quando nós conquistamos a 448, e o nosso presidente Lula veio aqui em Sapucaia dar o início da obra, a nossa ex-presidente Dilma era ministra na época, também veio aqui dar o início nessa obra. Então, ela nasceu também de uma construção coletiva deste comitê, de acompanhamento de todas as obras, não só das que estavam em curso, mas na discussão também de futuras. Nós visitamos na época a área de terra que tinha um debate sendo feito na região do novo aeroporto, 20 de setembro, lembra que nós visitamos em Santa Rita, né? E conquistamos o viaduto e este comitê, e nós capitaneamos a reunião, porque o projeto original do viaduto da BR-116, nas proximidades da Ambev, Gerdau, ali, o projeto original dele era de 2 pistas. E nós sensibilizamos o comitê
e na época o deputado Zuc com mandato, e nós interagimos com Brasília e convencemos o nosso governo de que era muito importante se nós fizéssemos o nosso viaduto já com 3 pistas cada sentido. E o governo acolheu a nossa sugestão e hoje está lá o nosso viaduto, talvez é o único da região aqui, que tem 3 pistas, fruto desse debate, desse comitê de acompanhamento e de sugestões para as obras viárias aqui da região metropolitana. Então, nós ficamos felizes por ter conquistado isso, e mais ainda quando o presidente Lula veio em Sapucaia da Unista 448, que era a libertação, vamos dizer assim, do estresse, que era, a gente sempre dizia, nós temos uma agenda em Porto Alegre, que hora nós vamos sair? De Sapucaia a Porto Alegre dá 20 e poucos quilômetros. Nós tínhamos que reservar 1h30 ou 2 horas para enfrentar esse caos que virou, né? E lembra, e eu quero fechar essa questão, as obras de melhorias na BR-116, que também foi sugerido, todas as melhorias, inclusive da licitação do projeto, que acho que o DENIT levou em frente e hoje deve ter esses estudos já prontos, ou em licitação, ou prontos para fazer isso. Então, acho que nós demos uma contribuição importante, e depois se eu puder falar um pouco sobre a UPA, porque o Miguel esteve lá visitando, e o que nós constatamos lá. Nós atendemos 700 pessoas por mês da cidade de Esteio. E isso tudo daquelas pessoas que se identificam com o endereço. A gente sabe que nessa área, né, as pessoas, enfim, como nós não excluímos por endereço em Sapucaia, nem a porta aberta da UPA, nem a porta aberta da nossa Fundação Hospital Getúlio Vargas. Mas tem hospitais da região aqui que fazem isso. Então, por isso nós identificamos, e tem muita gente que não se identifica como morador de Sapucaia, né? Aliás, de Esteio, ou de outros municípios, por conta de que eles pensam que com isso a gente vai ter restrição no atendimento, e é óbvio que um dia nós esperamos transmitir essa conta para Esteio aqui, né? Ou com a abertura da UPA Esteio, ou para uma outra. Né? O número de atendimento bem expressivo. E o importante é o índice de satisfação, né? Nós atendemos mais de em torno de 30 mil pessoas por mês. Então isso dá uma demonstração do quanto foi importante esse equipamento. Então, sim, eu penso que é importante que Esteio decida logo da abertura da UPA de Esteio, porque para a gente, enfim, dar conta daquilo que é de nossas responsabilidades, né? Esse é o momento. Nós temos também essa... Obrigada, Balim, pela intervenção. Aqui em Esteio nós temos, né, uma UPA também, mas que infelizmente está fechada há 3 anos. Se tu me permite, Jana, assim, aproveitando, passar a parte para o Márcio também, dar uma saudação e falar um pouco. O Márcio coordenou, aí eu estive junto com ele, nós visitamos uma UPA em São Leopoldo, que estava aberta, visitamos a UPA de Sapucaia, e a gente tem acompanhado, feito esse debate na Câmara, né, Márcio? Acho que tu tem informações aí que acho que poderia falar um pouco aí do nosso movimento. Importante. Até porque sempre vem algumas intervenções aí pelos programas referente à UPA, acho que é um bom momento para esclarecer, né? Então, boa noite aos companheiros, boa noite Janaína, que está nos recebendo aqui, a Rádio Destaque, nosso companheiro Rosseto, vereador Léo, meu companheiro na Câmara, ex-prefeito Balim. É importante esse diálogo, esse debate da UPA, porque é uma pauta que vem se arrastando há anos, né? Então a gente inaugurou o prédio no final do governo Gilmar aqui em Esteio, e a obra teve alguns atrasos devido a um início, né, da empreiteira, que teve um erro, então teve um problema judicial em cima disso, que demorou. A UPA era para estar funcionando no final do governo Gilmar, e devido a esse problema não teve tempo hábil. E a comunidade esteense clama pela UPA, tanto que se for ver os números de pessoas que são atendidas, que o Balim falou agora aqui, a gente nota, é notório, né? E ano passado a gente começou um movimento em buscar informações e ir até cidades vizinhas que têm as UPAs em pleno funcionamento, porque a pauta e a fala do executivo aqui do município que seria 1 milhão mensal para a UPA estar em pleno funcionamento. Quando a gente foi buscar as informações em Sapucaia, em São Leopoldo, a gente viu que a realidade não era essa, né?
Valim pode nos informar também sobre isso, mas o cofinanciamento do funcionamento de uma UPA, o município paga 25% do valor. E uma UPA, que nem a nossa nível 2, ela daria em torno de R$800 total para ela estar em funcionamento. Então, 800 mil em funcionamento. Então, o município teria que arcar com R$200 mil mensais. Então, todo o argumento que o executivo aqui vinha passando a nossa comunidade caiu por terra naquele momento. E tanto a questão do financiamento dos maquinários, dos aparelhos que lá estão, tem portaria no Ministério da Saúde que prevê todo esse equipamento, toda a estrutura que a UPA precisa para funcionar. E simplesmente a prefeitura e a secretaria não correu atrás disso, não fez nenhum movimento. No início deste ano, a gente, até foi uma pauta do meu grande expediente, o vereador Léo vai lembrar, que eu citei uma reportagem da 0 Hora, que o ministro esteve no estado do Rio Grande do Sul e disse que contemplou todas as cidades que entraram com requerimento referente à UPA. Com habilitação, com todos os requerimentos que foram solicitados aqui do estado do Rio Grande do Sul foram quitados. E o nosso município não pediu nada, não requeriu nada, então a gente vê um interesse, né? O interesse, um descaso que é com o nosso município referente à nossa UPA, sabendo que a gente necessita da UPA, que será de extrema importância. E, dando sequência também, eu gostaria de tocar na pauta da segurança. Sim. Né, Miguel? Hoje eu estou no 2º ano aqui já, presidente da Comissão de Segurança aqui dentro da nossa cidade, ali na Câmara de Vereadores, e desde o ano passado a gente vem fazendo inúmeros debates dentro das comunidades. De vez fazer as audiências públicas na Câmara de Vereadores, a gente tem ido até os bairros que mais estão sofrendo. E muitos deles sofrem também por causa da 118. Porque tanto Sapucaia quanto Esteio deve ter um grande número de assaltos, de roubos. E como é muito fácil fazer a transição da travessia, acaba algumas pessoas de Esteio fazendo o assalto lá, e mesma coisa de Sapucaia, porque é uma rota de fuga muito facilitada, né? É uma divisa ali e estando totalmente uma fronteira aberta do jeito que está, ela se torna muito facilitada. Então, ano passado a gente esteve no bairro Novo Esteio, no bairro Parque Amador e no Três Marias. As três audiências que a gente fez. E a maioria das falas era referente a isso, né? Referente a 118, a questão do fácil acesso, né, para as pessoas estarem e roubarem numa cidade e irem para outra, né, fazer o delito. E também o efetivo das duas cidades. Né? A gente, ano passado, estava no início do ano, no início do novo mandato, a gente estava aqui dentro da cidade com dificuldade de efetivo dentro do Corpo de Bombeiros. Né? A gente teve uma redução, né, o número foi de aproximadamente 30%, nossos bombeiros não estavam, a corporação não estava mais abrindo 24 horas, por causa que a gente não tinha efetivo, infelizmente. Né? Então foi uma discussão que a gente foi até o Estado, fomos até o Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, que é o de Porto Alegre, que regia aqui, a gente conseguiu, através da comissão, trazer novos agentes, e hoje a gente conseguiu contemplar. Né? Então hoje ainda o Corpo de Bombeiros está abrindo por 24 horas. A nossa delegacia, que é outro dos problemas da falta de efetivo, da falta de hora extra que esse governo do estado adotou, a gente não abre mais 24 horas, como Sapucaia também não, né? Então a gente fecha às 18 horas. A delegacia da mulher, que eu acho que a Janaína depois pode pautar também essa questão, não temos... Está bem difícil. Não temos mais acesso referente ao efetivo. Até agora 2 semanas atrás eu estive com toda a comissão na delegacia de Esteio, buscando subsídio, porque nós estamos indo ao governo do estado para cobrar. Porque, se for ver, Sapucaia e Esteio são duas cidades que a gente contempla em torno, acredito que mais de 250 mil pessoas. Nós temos uma brigada militar na Polícia Civil também aqui no Esteio? Tanto no Corpo de Bombeiros, quanto na Brigada Militar, quanto na Polícia Civil. Nos três órgãos de segurança dos municípios, eu acredito que Sapucaia também não fuja disso. A gente teve uma redução muito grande no número de hora extra e no número do efetivo, né? que é o que
que mais impacta. E hoje, com as nossas delegacias, tanto de Esteio quanto de Sapucaia, não estando abertas 24 horas, a gente tem que registrar os delitos da noite, né, as apreensões, em Canoas. E muitas vezes, quando tu tem o flagrante... E as violações também. Tu tem que... as violações, então, tu tem que ser registrado em Canoas. E quando tu tem o flagrante, tu tem que ficar com uma viatura em Canoas parada, para fazer segurar a questão do preso, porque lá também não tem espaço suficiente. Né? Então, hoje a gente está deixando de ter viaturas dentro dos nossos municípios para estar em Canoas fazendo custódia de pessoas que foram presas naquele momento. Então, a gente está numa... lavrar, né, o boletim de ocorrência, né, até o final. Ali em Canoas também está superlotado, né, DPPA, referente a isso, que está atendendo muitos municípios. Eu acredito que não é só Esteio, Sapucaia, Nova Santa Rita, outros municípios também estão se dirigindo para lá, por não estarem amparados na questão do efetivo dentro dos municípios. Né? Isso causa muita preocupação, porque a gente, dentro das audiências até, a gente levantou um grande número de moradores de Esteio que não vão até a delegacia fazer o boletim de ocorrência por não estar aberta. Não vou até São Leopoldo, não vou até Canoas. E eles não conseguem, tanto a Brigada quanto a Polícia Civil, não conseguem ter um registro, um número exato dos delitos que vem acontecendo dentro da cidade. Então, eles não conseguem agir dentro dos bairros que realmente estão com uma violência alta. A estatística, ela cai por terra. Ela cai por terra porque as pessoas não conseguem fazer esse registro. Então... E o observatório, nós tínhamos no município um observatório da violência, né? Sim, outras situações que também a gente se perdeu. Mas eu sei que o tempo é curto também, né, Rosseto? Então... Só a intervenção em relação à delegacia, e daí eu vou falar no âmbito da criança e adolescente, no qual hoje eu atuo como conselheiro tutelar, a dificuldade realmente que a gente tem do não funcionamento da nossa delegacia 24 horas. Principalmente quando se trata de criança e adolescente, que o atendimento tem que ser prioritário, né? É muito difícil para nós poder prestar um atendimento rápido, de qualidade, principalmente quando se trata de violência sexual, que nós temos um tempo muito curto para efetivar alguns encaminhamentos, né? E a gente esbarra na questão da delegacia, que é fundamental nesse fluxo, porque a gente, para dar alguns segmentos, principalmente na violência sexual, a gente precisa registrar o boletim de ocorrência. Então, quando nos deslocamos para fazer esse boletim fora do nosso município, como, por exemplo, na DPPA de Canoas, a gente chega lá e se depara com um número muito grande de atendimento, então a espera é quase 24 horas. Está bem complicado, está bem difícil, né? Principalmente quando se trata de criança e adolescente, que a gente tem que ter um atendimento imediato, né? Então, só para terminar e passar a palavra para o Rosseto, assim, essa é uma das preocupações que a gente tem dentro do município, né? Eu acho que é importante a tua fala em relação a isso, porque a gente vai entrar num pleito eleitoral agora e é muito importante as pessoas saberem o que a gente, né, perante partido já fez e o que a gente ainda tem gás para tocar, e eu acredito que muitas das coisas que vêm sendo feitas nesse atual governo, né, a gente vai conseguir fazer com que as pessoas notem a diferença a partir do ano que vem, porque a nossa política pública é uma política que realmente contempla tanto a área que vocês citaram, da questão da infraestrutura, da saúde, e a segurança também será contemplada. Bom, claro, você muito rápido assim, né? A segurança é uma prioridade absoluta, estamos falando de vida. Nós estamos falando de riqueza, patrimônio do nosso povo. E o PT tem uma tradição de valorização das nossas polícias. Nosso partido, eu duvido que haja um partido nesse Estado que tenha valorizado mais as nossas polícias do que o PT. Foi assim no nosso governo do Olívio, foi agora no Tarso. Os nossos policiais militares, a nossa Brigada Militar, Polícia Civil e GP SUSEP, hoje tem uma recuperação salarial muito importante, que dá dignidade a esses profissionais que nos protegem. Então, a primeira coisa que eu quero registrar é isso. O PT tem um profundo respeito pelas nossas polícias e não há partido nesse Estado que valorizou mais os policiais do que o PT. Hoje há uma desestruturação completa da estrutura de segurança pública. Nós temos isso que o Márcio traz para o nosso debate, nós conversávamos, né? Balim e Léo, viu, Janaína?
No Rio Grande do Sul, hoje, nós temos 5 mil brigadianos a menos do que tínhamos em 2014. Isto é estímulo à criminalidade que esse governo responsável produz. Nós temos redução de custeio, de combustível, de horas extras. Portanto, nós temos mais de 1.000 profissionais na área da Polícia Civil, a menos do que tínhamos em 2014. E essa falta de políticas preventivas, né, o abandono total das políticas de apoio à nossa juventude, à escolarização, à assistência social, a destruição dessa rede de acolhimento social e, ao mesmo tempo, a completa desorganização da segurança pública são os responsáveis por esse aumento brutal da criminalidade. Porto Alegre, em 2016, nós ainda estamos checando os dados 17, Janaína, aqueles que nos acompanham. Porto Alegre, que foi uma referência de vida, de capital do Brasil por muitos anos, em 2016 foi a cidade capital mais violenta do Brasil, com 908 homicídios. A cada 2 dias, 3 foram assassinados em Porto Alegre. Porto Alegre só ficou abaixo de Aracaju em 2016 como a capital mais violenta do Brasil. Isso é estarrecedor, joga para a região metropolitana e para o estado do Rio Grande do Sul. Nossos presídios hoje não são espaços de contenção do crime, são espaços de organização do crime, as facções organizando o crime no estado inteiro. Nós já estamos discutindo um plano estadual de segurança pública, valorizando as nossas polícias, equipando as nossas polícias, recompondo as nossas polícias, integrando as nossas polícias, desenvolvendo inteligência, investigação, integração das nossas polícias. Nós temos que ter uma nova visão sobre uma política prisional. Nós temos que discutir esse encarceramento sem critérios, né? Enfim, nós vamos discutir abertamente um plano de segurança integrado que garanta a segurança do nosso povo e vamos discutir também com o Ministério Público e o Poder Judiciário, que tem responsabilidade sobre todo esse circuito, esse sistema penal no nosso estado que é tão importante. Nós temos muita gente boa nas nossas polícias, né, experiência, preparados, e nós queremos que essa experiência construa um grande plano de segurança pública que combata a criminalidade, que tenha políticas preventivas e que definitivamente ofereça à nossa população segurança para viver e viver com qualidade. Eu quero passar rapidamente para um outro tema, não sei se é possível. Não, eu só queria fazer uma referência em relação à segurança, que seja uma segurança humanizada, né? Sem violência. Claro. Que respeite a vida. Que respeite a vida. Que respeite a vida. Né? Para isso que existem as polícias. E para respeitar a vida. As crianças e os adolescentes. Exatamente. Né? Prioridade absoluta principalmente em abordagens, enfim, né? A gente tem relatos aí dos nossos adolescentes de abordagem, não só no município, mas a nível de estado, né? Que sofrem, se sentem constrangidos, né, e muitas vezes até violentados em algumas abordagens. Mas perceba assim... Só para registrar, nós precisamos de uma polícia forte, séria, profissionalizada, qualificada permanentemente. Nós não precisamos de uma polícia, né, que enxergue num jovem preto um bandido. Nós não queremos uma polícia preconceituosa, não queremos uma polícia violenta. Nós queremos uma polícia que combata o crime e os criminosos e que garanta a vida do nosso povo, né? Aquilo que nós construímos, o nosso patrimônio. Nós temos que reduzir latrocínio, é inaceitável, crimes contra a vida. Nós temos que reduzir furtos, nós temos que dar segurança à nossa população. Vamos fazer isso integrando uma política de colaboração com os municípios, com guardas municipais, com a sociedade civil. Há muita coisa boa, muita experiência boa no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul. Nós vamos trazer para cá. Embarcar tecnologia na nossa polícia, não é possível. Quer dizer, nós temos um baixíssimo processo de investigação para enfrentar as facções, para enfrentar os grupos organizados que produzem a grande violência e que são responsáveis por... As violências virtuais, né? Exatamente. Também. Nós temos que combater a violência contra a mulher. Nós tivemos experiências vitoriosas com as patrulhas Maria da Penha. Quer dizer, nós temos que recuperar a nossa experiência positiva do policiamento comunitário. Tantas coisas boas que eu quero dizer aqui, que são experiências que infelizmente foram desorganizadas. Nós temos que recuperar essas experiências na região metropolitana, que dispõe, infelizmente, Márcio, dos maiores índices de violência do estado do Rio Grande do Sul, especialmente a partir dessa organização de facções, e levar essa política para todo o estado do Rio Grande do Sul. Nada justifica este padrão de violência, de criminalidade no estado do Rio Grande do Sul, à exceção
que explica que é a total irresponsabilidade de um governo que desorganizou completamente um sistema de segurança pública no estado do Rio Grande do Sul. Que bom que tu te compromete com essa pasta, né, da segurança, assim como todas as outras que tu falou. Mas dentro dessa pasta eu gostaria de fazer, especificamente falar da violência contra a mulher, né, que aqui no município nós tivemos 700 boletins de ocorrência de violência doméstica, né. Isso é um número. Desculpa. Sim, isso é no semestre. Isso é um número muito expressivo para nós, que estamos sem um centro de referência, sem uma delegacia 24 horas. Né? Então, em nome dos movimentos feministas, do Conselho da Mulher, né, já trago aqui, então, um pedido, uma demanda, né, para o governo do Estado. Não precisamos de um Estado violento, que agride que retome, crianças, né, que retome isso com o nosso município. É só uma contribuição dentro da pauta. Que o Miguel citasse da desconstrução, né, que a nossa segurança pública teve nestes 3 anos e 4 meses. E a gente muito sabe que também tivemos desconstrução dentro das famílias dos policiais. Porque ninguém consegue construir e consegue se manter estável do jeito que estava sendo sem receber. Né? Muitos dessa defasagem que aconteceu do número de agentes, né, brigadianos que saíram, foram brigadianos que foram para a reserva com medo de ir ali na frente não receber ou perder promoções que estavam dentro de um cronograma, que estavam sendo aplicadas no nosso governo Tarso na época que ali esteve. Então, a gente acabou, tanto Sapucaia quanto Esteio, acabou perdendo inúmeros brigadianos que foram para a reserva, acabaram se aposentando com medo, né, de não receber, com medo de não conseguir cumprir com o seu orçamento da sua família, de não conseguir até mesmo levar a alimentação, o seu alimento ou pagar as suas contas. Eu sei porque eu tenho o meu primo, ele é subcomandante da brigada em Sapucaia, o capitão Fel. Eu tenho outros primos, outros amigos que trabalham na brigada aqui de Esteio, e eu sei da dificuldade que ele vem passando. E isso também acaba diminuindo a motivação de quem está na rua. Né? Hoje nós temos que ter com tantos professores quanto os policiais militares, enfim, civil, estar com motivação na rua para que a nossa segurança seja bem executada e bem feita. Eu só queria contribuir com isso e também já acredito que já vou me despedindo de quem está nos ouvindo, porque a gente tem uma plenária na Câmara ali, quem puder participar às 19h30 ali na Câmara de Vereadores, ainda dá tempo de chegar, a gente, saindo daqui a gente está indo para lá. Então, um grande abraço a todos e passar a palavra a vocês para nós continuarem. Obrigada, Márcio, pela intervenção. Obrigada. Tem várias pessoas que interagiram e por conta do nosso horário, que a gente já está se encaminhando para o final do programa, e foi muito grandioso, assim, muito, muito bom, todos os temas abordados aqui. Peço, então, a todos que estão compondo a mesa, de depois, na finalização, poder entrar na nossa página e responder a quem ali colocou perguntas, enfim, fizeram algumas intervenções, tá? É bem importante a gente poder dar um retorno a eles também, já que eu não vou poder ler todos os posts aqui no ar. Gostaria também de pedir que cada um fizesse a saudação, mas antes quero, Rosseto, né, pré-candidato aqui a governador do Estado, não posso deixar de falar em nome do Conselho Tutelar, do meu município e de todo o Estado, de todos os conselhos tutelares do Estado do Rio Grande do Sul. Né, gostaria de pedir, né, se eleito for, um comprometimento com os conselhos tutelares e com os conselheiros tutelares do Rio Grande do Sul. Né, a importância do conselheiro tutelar em cada município, do seu trabalho e também da política efetiva em todos os setores, porque a gente só consegue garantir o direito quando a política está funcionando, né? A política da criança e do adolescente. E o fortalecimento de todos os conselheiros tutelares. Tá? Falo em nome dos meus colegas. Obrigada. Passo a palavra ao Balim, então, para fazer uma saudação. Quero agradecer, Janaína, a oportunidade de nós trazer uma pauta comum aqui, Esteio e Sapucaia. Nós temos a 118 que nos divide, mas os problemas são comuns e essa pauta da segurança ela é muito importante. Eu estava dizendo para o Miguel aqui, nós perdemos mais de 30 brigadianos depois que o Tarso saiu do governo do Estado. Então, o efetivo, nós tínhamos um projeto da Polícia Comunitária que também acabou se desorganizando,
Nós já tínhamos construído essa possibilidade da polícia comunitária e não foi mais nem mencionado depois que o governador Sartori assumiu. Então, essa é uma pauta que interessa, ela é regionalizada, não adianta nós pensar só no nosso município. E eu acho que, Miguel, tu como nosso pré-candidato, é uma pauta aí de investimento pesado na inteligência e no debate permanente, na organização e na qualificação, como o Miguel já falou. Foi o partido e o governo que mais investiu. Não existe nenhum trabalhador que consiga ter ânimo no seu trabalho se sabe que no final do mês vai ter que sair fazendo empréstimo para pagar, inclusive, a conta de água e de luz. Isso talvez é a pior marca dos governos que passaram nos últimos anos aí. Obrigado e um abraço a todos. Obrigada, Balim. Muito obrigada por ter aceito o convite. Espero que retorne mais vezes. Léo, saudação. Então, vou deixar aqui a nossa saudação final, né? Dizer que nós, né, Balim, quando nós estávamos organizando esta vinda, então, do nosso pré-candidato, Miguel Rosseto aqui, nós pensamos em alguns temas, né? E, claro, teríamos tantos outros temas para discutir, mas especialmente esses 3 temas, e queria agregar aqui já para o Rosseto, de repente, falar um pouco sobre educação, porque nós visitamos escolas também, e não falamos aqui. Mas, enfim, na época do Tarso, nosso contrato com o hospital saltou de 10 para 38 milhões. E o Tarso pagava em dia, nós não tínhamos atrasos. Hoje, por conta de diversos atrasos na área da saúde, o nosso hospital chegou a ficar com dívidas de 10 milhões e ter dificuldade de pagar. Isso aconteceu algumas vezes, tanto no Gilmar, agora o Pascoal também está tendo essa dificuldade, porque o Estado não cumpre o repasse. E o Tarso cumpria os repasses, isso é preciso que se faça esse resgate, essa memória histórica. Também tivemos na área da segurança uma defasagem de 30 a 40 brigadianos em Esteio, e em Sapucaia também. E nós temos que recuperar esse efetivo, e não podemos deixar aprovar o plano de recuperação fiscal, onde o Sartori está fechando com o governo Temer. Se eles aprovarem isso, eles vão diminuir, vão parar com os concursos públicos e não vão repor nunca essa defasagem. Então é um debate que nós temos que fazer. Esse plano de recuperação fiscal que vendem como a solução do Estado, na verdade, vai afundar mais ainda todas as áreas, saúde, educação, enfim, segurança. A outra pauta é a 118, eu já disse aqui, o governo que mais investiu foi o Tarso e nos 4 anos. Não é uma coisa eleitoreira. A Ieda, o Rigoto e agora o Sartori estão investindo eleitoralmente no último ano. Nós queremos um governo que priorize. O Tarso priorizou, investiu nos 4 anos 60 milhões. Então, esses 3 temas. E um quarto tema, né, que acho que é importante, que é a educação. Né? Nós visitamos uma escola hoje, temos aí uma grande categoria, meu irmão é professor de Estado, que recebe parcelado, que está com salário congelado, que briga, que não tem condições de trabalhar, né? Se vira os professores para tentar garantir uma qualidade na educação. E nós precisamos recuperar a motivação e essa área tão importante que é a área da educação. Então, deixar esse quarto tema aqui para esse nosso primeiro debate e para essa visita, então, do nosso companheiro Miguel Rosseto. Obrigada, Léo. Obrigada pela saudação final. Antes do Rosseto iniciar, dentro desse tema da educação e principalmente do Estado, com as escolas que temos dentro do município, escolas estaduais, e a gente lá no Conselho Tutelar, este ano, principalmente, recebemos inúmeras demandas referente à falta de vaga na escola estadual, nas escolas estaduais do município, né? Escolas que fecharam turmas. Então, a gente percebe também, através do Conselho Tutelar, que tem problema, né? Grandes problemas. Nós vivemos um tempo que temos um secretário de Educação, governo do Estado, Sartori e sua equipe, que comemora quando fecham escolas. Mostra onde nós chegamos. Quer dizer, qualquer governo responsável deveria comemorar quando os nossos alunos, crianças, jovens, melhorassem o acesso às escolas. Esse é o critério que nós queremos. Nós visitamos as nossas escolas, falamos com professoras, professores. É assim, Janaína, né, que nós estamos construindo um plano de governo do futuro do Rio Grande. Não em 4 paredes, conversando, escutando. Nossa presença em Sapucaia, lá na sede dos sindicatos metalúrgicos, hoje eu medi um número importante de lideranças, conversando. Estamos construindo um plano de reconstrução para o Estado do Rio Grande do Sul deste jeito. Eu quero cumprimentar essas lideranças tão importantes aqui, os nossos vereadores, o Léo e o Márcio, que tem um trabalho extraordinário, o Luiz Duarte aqui em Esteio, o Balim, essa nossa referência de um trabalho dedicado, de saúde pública, é muito importante lá em Sapucaia. Um estado, uma região, ser uma boa escola pública, Jane, não tem lugar no futuro.
Eu quero um lugar extraordinário para o nosso Rio Grande, para a nossa juventude. Pagar em dia salário de professoras e professores, pagar em dia salário de policiais, brigadianos, todos os servidores públicos é prioridade absoluta. E digo isso com a autoridade de 2 governos que nunca atrasaram um mês no salário de um servidor público. Governamos por 2 vezes. E governar não é fácil. Governar exige escolhas, prioridades, compromissos. E o primeiro compromisso é pagar em dia o salário de quem executa uma política pública. E aqui vai meu elogio a essas heroínas, que são essas professoras, e esses heróis, que são os nossos policiais, que mesmo sem receber em dia, mesmo desvalorizados, cumprem com a sua função. Nós encontramos pessoas dedicadas, professoras dedicadas numa sala de aula, passando por uma situação de extrema dificuldade, por vergonhas na sua família. Os depoimentos são depoimentos de profunda tristeza, de profunda preocupação. Conversamos com professoras que têm seus esposos trabalhadores da Brigada Militar que convivem com essa situação dramática. 3 anos de governo e 1 mês e 2 meses, 28 meses de salário atrasado, nunca pagaram o 13º em dia. Com que autoridade um governo organiza uma política de segurança, uma política de saúde pública, uma política de educação se não paga salário? Nós estamos propondo um novo plano de governo que tem como base o diálogo com a sociedade, a participação popular, essa é a nossa marca. Eu tenho absoluta certeza que quando nós governamos juntos, nós acertamos mais, e um governo de cooperação e colaboração. Colaboração com os nossos municípios, prefeitos, nossas comunidades políticas, associações, os conselhos tutelares. Nós temos um patrimônio extraordinário do nosso Rio Grande, uma sociedade organizada em sindicatos, em associações, e é uma riqueza, uma potencialidade enorme que nós temos com essa inteligência e essa experiência das nossas lideranças. O meu papel, que é o que estou me preparando, é para liderar um grande projeto que recupere desenvolvimento para o Rio Grande, que recupere paz para esse Estado. Nós não queremos mais violência, nós queremos paz, emprego, trabalho, reconstruir a nossa escola pública, reconstruir um sistema de saúde pública, como nós vimos hoje em Sapucaia. Agora, o que não pode é o governo do Estado não honrar com as suas obrigações, não transferir, não passar os recursos que foram negociados previamente, planejar, especialmente, porque o nosso Rio Grande hoje, cada vez mais tem uma população idosa, e nós temos que acolher com carinho esta população idosa do nosso Rio Grande. Eu tenho absoluta confiança que o Rio Grande tem jeito, o Rio Grande já viveu melhor, e nós vamos liderar um projeto que recupere esperança para o nosso povo. Eu vi muito desalento hoje, e tenho visto muito desalento nas viagens que eu faço pelo nosso Estado. Nós temos que deixar esse desalento para trás, essa desesperança para trás, essa agenda perdedora que esses partidos constroem, PP, MDB, PSTB, e construir uma agenda de futuro para o nosso Rio Grande. E, por fim, dizer que nós também estamos aqui para manifestar nossa solidariedade ao presidente Lula, que injustamente está preso. Nós vamos debater hoje à noite isso, nós queremos demonstrar a nossa indignação. Quando há uma condenação sem provas, isto não é um ato de justiça, isso é um ato de violência. Nós não queremos violência para o Lula, como não queremos violência para nenhum cidadão ou cidadã brasileira. Nós queremos lutar pela libertação e liberdade do presidente Lula. Nós queremos que o povo brasileiro tenha a opção de votar no Lula para presidente da República, para tirar o Brasil desse pesadelo chamado Temer, mudar o Brasil e mudar o Rio Grande. Nós queremos um Lula livre, escutando o povo brasileiro, viajando por esse Brasil, como vem no nosso Rio Grande, e construindo e reconstruindo a esperança do povo brasileiro. Eu quero convidar aqui também, para aqueles que nos acompanham, a chegar aqui na Câmara de Vereadores. Vamos fazer um bom debate sobre o Estado do Rio Grande do Sul, o futuro do nosso Rio Grande, o futuro do nosso Brasil, somar forças para a construção, da reconstrução da democracia e da legalidade do nosso Brasil como símbolo maior, Lula livre. Lula não cometeu nenhum crime, Lula é inocente, e nós queremos que a justiça seja garantida para o Lula. E por isso queremos juntos manifestar essa solidariedade e que o Brasil volte a viver uma democracia plena, que a Constituição brasileira seja respeitada. De novo, para o Lula e para todos os brasileiros e brasileiras, te agradecer muito, cumprimentar o teu programa, viu, Janaína? E eu quero vir mais vezes aqui para a gente continuar essa conversa que começamos. Tem um carinho enorme aqui por Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Canoas, essa região de trabalhadores, trabalhadoras, que tem uma potência e vai colaborar muito
para a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Um grande abraço para ti, viu? Parabéns Obrigada. pelo teu programa. Um abraço a todos aqueles que nos acompanharam e parabéns a essas nossas lideranças que estão conosco. Muito obrigado. Obrigada, Rosseto. Né, já está em aberto o convite, então, para retornar, né, porque eu acho que sempre o debate está recém começando, né, por isso que o programa leva esse nome em tempo. E, então, todos convidados, na verdade, Márcio, Léo, Balim, mas em referente agora às últimas falas de todo esse movimento que está acontecendo, né, em torno da prisão do Lula, queria prestar minha solidariedade à deputada Manuela, que foi agredida, né, por alguém, né, de dentro da... escoltado pela polícia, de dentro da Polícia Federal, né, foi violentada, isso, né, a mídia mostrou, as gravações e tudo. Então, em nome das mulheres, né, por esse ato machista, nosso repúdio e nossa solidariedade, então, a Manuela. Dizer aí que o Brasil está passando pelo momento histórico e, com certeza, minha filha ainda falava ontem, mãe, o meu irmão, né, quando tiver a minha idade, talvez vai estar em sala de aula discutindo o que está acontecendo hoje, né, no nosso Brasil. E eu falei, é verdade, filha, porque isso vai ficar na nossa história. Então, agradeço mais uma vez a presença de vocês e agradecer também a todos os nossos seguidores, nossos ouvintes, e dizer que em tempo, mês que vem, mais uma edição. Uma boa noite e até amanhã. Um abraço.